O mais importante é saber que se de fato esse ministro será responsabilizado por esse ato. Porque se ficar no diz que me diz, ou se o STF abraçar e achar que ele está certo, esse parlamento será desrespeitado inúmeras outras vezes. Colocar o povo nas ruas para cobrar do Senado que esse cara, não, além de não ser ministro do STF, deveria estar preso. O ministro da Flávio Dino deveria estar preso agora. Ele não precisa ter medo de tomar um tiro. Quem tem medo de tomar um tiro hoje é o cidadão de bem que tá na rua, sendo roubado, sendo assaltado, sendo vítima de latrocínio. Em menos de 24 horas foram 35 ônibus queimados no Rio de Janeiro. Isso é terrorismo. Isso é um nível de crime organizado que a gente nunca enfrentou nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro. Mas agora, em menos de 10 meses de governo Lula, os caras se sentem à vontade pra jogar gasolina, arrancar quem tá dentro do ônibus, indo pro trabalho, indo pra casa, tirar essas pessoas de dentro, jogar gasolina e tocar fogo. Obrigado, senhor presidente. Bom, voltando a frisar e a repetir já a fala dos deputados que me antecederam, uma vergonha para o parlamento, um desrespeito praticado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que outra vez fugiu da sua responsabilidade, atendeu um convite da PGR e deixa de atender uma convocação. Mas o mais importante disso tudo, senhores deputados, deputadas, senhor presidente, cidadão brasileiro, o mais importante é saber que se de fato esse ministro será responsabilizado por esse ato. Porque se ficar no diz que me diz, ou se o STF abraçar e achar que ele está certo, esse parlamento será desrespeitado inúmeras outras vezes. Então tem que usar o remédio previsto no regimento, na lei. Eu queria usar da minha palavra aqui, presidente, isso é importante. O nosso eterno presidente Jair Bolsonaro está conversando comigo aqui, até eu ia conversar com o senhor, ele pediu para colocar o senhor também na conversa, e o senhor estava ocupado aí dando entrevista, e eu falei com ele. O ex-presidente Jair Bolsonaro, nosso eterno presidente, ele está preocupado que o Flávio Dino bostejou, eu falo bostejou mesmo, é cagar pela boca, falando que a culpa do ataque em escola é do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro me mandou aqui um vídeo, que claro que eu não vou mostrar aqui, mas ele está aqui, ó. Prestem atenção, imagens do estudante que assassinou o colega em São Paulo. A arma era do pai, cujo registro é de 1994. Não era CAC, não comprou tal arma no governo Bolsonaro. O pai possui vários antecedentes criminais. Ou seja, não é culpa do Bolsonaro, esse vagabundo, bandido desse pai, está com a arma irregular em casa desde 1994 e o filho pegar e fazer caca. Então, senhor Flávio Dino, o senhor está bem magrinho hoje, não estou lhe vendo. Senhor Flávio Dino, não é culpa do Bolsonaro, é que vocês não têm o que falar, tudo que vocês não conseguem resolver, vocês jogam nas costas do Bolsonaro. Não é culpa do Bolsonaro essa morte desse estudante. É culpa do sistema falho que deixa um vagabundo desde 2019 com arma vencida. 2019 não, 1994. Com arma com porte vencido, não é cá que o filho pega e vai fazer caca. Só para finalizar, presidente, um assunto que eu acho que diz respeito à segurança pública. Lá no Rio de Janeiro, a polícia mandou para o Quinto dos Infernos, fez um enfrentamento contra um miliciano chamado Matheus Rezende, vulgo Teteu ou Faustão. Ele é sobrinho e braço direito do milicianozinho. Queimaram 30 ônibus lá, delegado Caveira, pelo que eu fiquei sabendo, em represália à morte desse vagabundo. Olha aqui, ô bando de vagabundos desocupados, vocês podem queimar 200. Mas esse vagabundo aqui vai arder no mármore do inferno. Semana que vem, eu não sei ao certo dia ainda, lá no Espetinho do Caramelo, eu vou pagar 50 cervejas para os amigos tomarem em comemoração à morte do Matheus Rezende, o Teteu ou o Faustão. Porque, para mim, bandido bom é bandido morto.
no quinto dos infernos. Não gostou? Incendeia eu, para de incendiar ônibus, ô bosta. Sua mãe usa ônibus e você vai tacar fogo em ônibus? Seu pé de chinelo, fedido, desgraçado. Obrigado, senhor presidente. O Flávio Dino, ele não sabe a importância do cargo que ele ocupa. Ministro da Justiça e Segurança Pública. Se ele não tivesse vindo aqui a esta comissão, porque estava presente para coordenar o combate à crise de segurança pública que está acontecendo no Rio de Janeiro, na Bahia, tudo bem. Eu até hoje não vi o ministro Flávio Dino dizer que será implacável contra o Comando Vermelho e contra o PCC. E uma das minhas perguntas ao Flávio Dino seria: qual traficante do Comando Vermelho ele pediu autorização para ir no Complexo da Maré de forma tranquila? A imprensa está aqui. Eu gostaria de dizer que o ministro Flávio Dino é um mentiroso, covarde, eu vou dizer, olhando na cara dele, que é um mentiroso, covarde, e eu vou provar. Flávio Dino vem cometendo crime atrás de crimes. Primeiro, não entregou as imagens do Ministério da Justiça no 8 de janeiro, pelo contrário, apagou, desrespeitou a CPMI do 8 de janeiro. Mas, infelizmente, tem uma relatora parcial vendida a esse desgoverno, essa quadrilha que está na presidência da República. É uma quadrilha que compra parlamentares com cargos, com emendas parlamentares. Isso é uma vergonha. No Espírito Santo somos 10, apenas 3 são de oposição. Isso é uma vergonha, um deputado federal se vender por emenda ou por cargo. Uma vergonha, eu me sinto envergonhado de estar na Câmara dos Deputados, de sair da Polícia Federal, a qual o senhor Flávio Dino quer utilizar para intimidar os opositores. Uma vergonha aqui no parlamento ter deputados que se vendem, ainda depois quer ser presidente da Câmara. Mas vamos lá. Agora, Flávio Dino vem cometendo reiteradamente crime de responsabilidade. Ele não está nem aí. Eu falo que ele é mentiroso porque ele diz no Twitter que ele respeita a Constituição, as leis, a jurisprudência. Mentiroso! Mentiroso, não respeita as leis nem a Constituição. Já tem mais outro requerimento de convocação do ministro Flávio Dino. Isso é uma vergonha, não é para a Comissão de Segurança. Cadê os deputados da esquerda aqui para defender a ausência ou para justificar a ausência do cara que se auto-intitula comunista, seguidor de Lenin e Mao Tse-tung, assassinos? Então, o Flávio Dino não sabe a importância de ser ministro da Justiça e Segurança Pública, porque não combate o crime organizado. Fica com essa história, é culpa do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Se ele fosse homem e tivesse uma mulher e fosse chifrado, ia dizer que era culpa do Bolsonaro também. Uma vergonha esse pessoal da esquerda, uma vergonha Flávio Dino, que não está aqui para responder, porque eu vou para o plenário da Câmara responder às outras comissões. Pelo amor de Deus. Quer dizer que o ministro da Agricultura tem que responder aqui à Comissão de Segurança. O ministro do Esporte, à Comissão de Segurança. A comissão temática que tem a ver com combate ao crime organizado, que Flávio Dino não sabe o que é, porque participa de um governo que passa a mão no crime organizado. O próprio PCC já disse que na época do PT tinha conversa. E não é história, não. Líderes do PCC disseram, numa operação da Polícia Federal autorizada pela Justiça, que no governo do PT tinha conversa, tinha diálogo. Conversa cabulosa. Conversa cabulosa. Então, presidente, mais um crime de responsabilidade e que a maior parte da imprensa ficará calada. Porque se fosse um ministro da Justiça do governo do presidente Bolsonaro, você ia ver a Globo, você ia ver Folha de São Paulo, é impeachment, olha só o ministro do Bolsonaro cometendo crime de responsabilidade. Agora, contra
ex-presidiário, traidor da pátria, condenado por corrupção, não falam nada. Por quê? Recebendo bilhões novamente. Eu quero ver a imprensa, a grande imprensa, com todo respeito aos jornalistas, mas a grande imprensa, dizer que esse ministro da Justiça vem cometendo crime de responsabilidade quando foi ao Complexo da Maré, onde tinha 20 criminosos de fuzil treinando à luz do dia no Complexo da Maré. Ninguém fala que o Comando Vermelho é uma das facções criminosas mais perigosas do mundo. Do mundo, não é do Brasil. O Comando Vermelho é uma das facções mais perigosas do mundo. E o ministro da Segurança Pública vai lá com meia dúzia de segurança tranquilo no Comando Vermelho. E eu vou dizer aqui ao ministro Flávio Dino, o próprio Beiramar, um dos maiores chefes do Comando Vermelho, já disse que só entra de forma pacífica se tiver conhecimento lá dentro. E eu quero saber do Flávio Dino, que traficante, que conhecimento lá dentro do Complexo da Maré, do Comando Vermelho ele tem. Para terminar, presidente, um ministro que não combate o crime organizado, um ministro que não diz que vai ser implacável contra o armamento do PCC, do Comando Vermelho, da família do Norte, mas que a maior causa da violência do nosso país, ele coloca a culpa nos CAC. Então, a vergonha ter um ministro da Justiça desse que quer ser ministro do STF. E eu digo mais, se for indicado a ministro do STF por esse ex-presidiário, é o momento de nós, que exercemos liderança no nosso país, colocar o povo nas ruas para cobrar do Senado que esse cara, não, além de não ser ministro do STF, deveria estar preso. O ministro da Flávio Dino deveria estar preso agora. Não 6 coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal, homens honrados que têm uma carreira, está preso. E o ministro Flávio Dino deveria estar preso, presidente. E eu aguardo aqui a convocação desse ministro covarde, mentiroso. Meu assessor está dizendo que também está na reportagem, isso é gravíssimo, que o Dino disse, abre aspas, os parlamentares da Comissão de Segurança não se submetem aos detectores de metais da Câmara, o que reforça a percepção de risco, inclusive em razão dos reiterados desatinos por parte de alguns. Canalha! Flávio Dino, você é uma canalha. E eu reitero aqui o que o coronel Ulisses disse, para ir no Comando Vermelho, o senhor vai tranquilo. Agora aqui não tem criminoso, não. Aqui nós somos representantes do povo. Nós somos, a maioria, policiais de conduta ilibada, de uma carreira. Você pode olhar aí na Polícia Federal se eu tive alguma conduta ilegal. Pelo contrário, sempre combati o crime organizado, o Comando Vermelho e o PCC. Agora dizer que nós não passamos por detector de metais, podemos estar armados e atentar contra a vida dele, é um canalha. O ministro Flávio Dino é um canalha. Queria dizer, em primeiro lugar, que quem tem medo de polícia é bandido, é ladrão. E isso a gente está bem acostumado, né, Faur? Porque eles falam muito entre eles, né? Na internet, grava videozinho. Quando tá batendo na vítima, né? Paga de machão. Mas quando aparece na frente da polícia, vira uma mocinha. Fica com medinho, né? Se caga todo. E o Dino não precisa ter medo de tomar um tiro de nenhum deputado aqui, ó. Não tem ninguém armado, tá? Não tô armado aqui não, Dino. Nunca entrei armado na Câmara dos Deputados. Ele não precisa ter medo de tomar um tiro. Quem tem medo de tomar um tiro hoje é o cidadão de bem que tá na rua, sendo roubado, sendo assaltado, sendo vítima de latrocínio. Em menos de 24 horas foram 35 ônibus queimados no Rio de Janeiro. Isso é terrorismo. Isso é um nível de crime organizado que a gente nunca enfrentou nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro. Mas agora, em menos de 10 meses de governo Lula, os caras se sentem à vontade para jogar gasolina, arrancar quem está dentro do ônibus, indo para o trabalho, indo para casa, tirar essas pessoas de dentro, jogar gasolina e tocar fogo. Só na Bahia já são 54 mortos na crise da segurança pública.
Hoje, Flávio Dino, você não precisa ter medo de tomar um tiro. Você anda com segurança armado 24 horas por dia. Quem tem medo de tomar tiro é o cidadão de bem, que está abandonado, que está com medo de sair de casa. São os filhos de um deputado que tem que voltar para casa escoltados pela polícia, porque moram no Rio de Janeiro. Estava num passeio da escola e aí começa a queimar ônibus, sem motivo nenhum. Então, o que eu quero dizer é que o sistema é foda mesmo, sabe? São 5 pedidos de impeachment. O pedido de impeachment para hoje já estava pronto desde ontem, porque eu sabia que ele não ia vir. É um bandido. Quem pratica crime, independentemente do crime, é bandido. Crime de responsabilidade é crime. E é isso que ele praticou. É a segunda vez. Dá risada na cara da Comissão de Segurança Pública. Diz que tem medo de vir aqui porque tem medo de tomar um tiro. Isso é uma piada. Uma comédia. Eu já tomei todas as providências que a gente podia tomar aqui, como foi sugerido. Já tem ofício para o Lira, né, para o presidente da Câmara, para instaurar o processo de impeachment por crime de responsabilidade. Já tem 5 pedidos só meus aqui, fora as convocações, fora os pedidos de informação, fora tudo. Esse é o nosso papel como oposição. É fazer com que a lei seja cumprida. Fazer com que o mínimo de segurança o cidadão tenha. Porque foram 4 anos de tranquilidade. Foram 4 anos sem ônibus queimados, sem invasão do MST. E agora a gente está vivendo essa realidade. E tem que ouvir do ministro que ele tem medo de vir prestar esclarecimento para o povo brasileiro porque os deputados não passam em detector de metais. O sistema é muito foda. Todo mundo sabe o que o Dino quer. Ele quer ir no plenário da Câmara dos Deputados porque lá tem os deputados comprados, né? Tem o centrão que se vendeu por emenda, se vendeu por ministério, se vendeu por carguinho, por vantagem. A esquerda que vai proteger o ministro, porque lá ele não tem medo de tomar tiro. Aqui ele tem medo, né, presidente? Então, assim, eu só queria fazer um desagravo a Vossa Excelência. É o meu primeiro mandato, eu não tenho experiência política, mas ter um líder como o senhor na Comissão de Segurança Pública é muito importante. Na polícia a gente sabe o papel da liderança, a gente entende. E o senhor é um grande líder. O senhor é uma pessoa que, ao contrário do que o Dino falou, sempre manteve a comissão sob controle. Sempre buscou a negociação. Quantas vezes a gente sentou aqui com o governo, que não está aqui, né? Não tem nenhum deputado do governo aqui. Quantas vezes a gente sentou com eles e negociou pelo bem dos CACs, pelo bem das lojas. Falou, ministro, olha, esse decreto está errado, tecnicamente errado. Vamos negociar, vamos melhorar, solta uma portaria. E a gente está escutando essa conversinha de que vai ser atendido desde o começo do ano. Mas o senhor fez a sua parte, o senhor negociou, o senhor conversou, o senhor manteve a comissão sob controle. Então, senhor presidente, eu faço um desagravo a Vossa Excelência, faço um desagravo a todos os outros deputados que foram citados de forma covarde. Porque da onde eu venho, homem fala na cara, né, Sargento Faura? Quando o homem tem um problema com você, ele fala para você, eu não gostei da forma que você falou comigo. Não fale assim comigo. Mas não, ele, ao invés de vir aqui, falar, Faura, não gostei que você falou grosso. Né? Ele solta uma notinha aí num jornal qualquer, dizendo que tem medo de tomar tiro na Comissão de Segurança Pública. Eu falo por mim, por todos os deputados e por todos os cidadãos de bem desse país, que esse governo é um lixo, que já foi à falência, que a segurança pública é o maior problema que nós vivemos hoje no Brasil e que, se Deus quiser, tudo isso vai acabar logo. Porque ou a gente resolve o problema ou o Brasil acaba. Porque não tem como viver dessa forma nesse país. Com medo de sair de casa, sem providência da segurança pública e com um ministro criminoso que se recusa a comparecer para prestar esclarecimento para o povo. Quem não tem capacidade é ele. Não tem capacidade, né, como
Coronel Ulisses deixou claro, ele não tem capacidade de ser ministro da Segurança Pública, mas ele não tem capacidade de nada. Né? Ele prova que não consegue nem obedecer comandos legais simples. Então, fico muito chateado, sabe? Não é isso que a gente esperava. Né? A gente esperava que as leis fossem cumpridas, que a gente pudesse jogar limpo, que a gente pudesse fazer questionamentos e provocar respostas, mas não, que a gente enfrenta esse teatro de brincadeira, de sacanagem que o ministro está fazendo com os deputados. Então, muito obrigado.